que deseja ouvir a voz de Deus? Independente do que Ele queira falar. Amém? Eu queria abrir o texto pedir que vocês pudessem abrir comigo, Números 12. É um texto muito forte e autoexplicativo. Números 12. Quem abriu diz amém. Quem ainda não conseguiu, diga misericórdia. Vamos lá. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro. Vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre, de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Sabe, a gente está numa situação onde Moisés, o líder daquele povo, chamado por Deus, que tinha toda a autoridade de Deus para conduzir uma nação e um povo, por uma situação específica que vive, o casamento com a mulher cuxita, começa a ser questionado se de fato a palavra que ele traz e a condução dele está diante daquilo que o Senhor entregou a ele. Começa a ser questionado se de fato o que ele está fazendo é o correto. Começa a ser questionado se porventura não existiriam outros que também soubessem o que deveria ser feito. Você pode parar e dizer assim: mas pastor, o senhor está dizendo então que não há como fazer questionamento a pessoas, a líderes, aqueles que são colocados em uma posição de liderança? Sempre há uma maneira de ser feito. O problema é que, como Miriam e Arão começam essa situação, é que eles estão envolvidos
numa situação de pecado, maledicência e rebeldia. Miriam e Arão não chegam para Moisés e dizem assim: Moisés, eu acho que você está conduzindo alguma coisa de maneira errada. Moisés, eu não estou concordando, ou de fato, pela maneira que eu vejo e percebo, há algo que está errado. Miriam e Arão se juntam e eles começam a levantar a voz em relação ao que Moisés estava fazendo. E eles vão para um lugar de pecado. Eu sei que quando me pediram para falar sobre o tema que vou falar hoje, eu parei no carro e eu disse: Senhor, novamente, ter que vir diante da comunidade para falar sobre algo que o Senhor já falou tantas vezes conosco, que é a maledicência, que era abrir a boca para falar, seja do irmão que está ao lado, ou das autoridades que o Senhor constituiu nesse lugar. Mais uma vez ter que falar sobre algo que já foi repetidamente falado. Mas se o Senhor deseja falar e precisa continuar falando, existe uma razão muito séria para isso. É porque nós somos uma casa profética. Nós somos uma casa onde Deus usa a nossa boca para liberar bênção e cura, sim ou não? Só que a palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água podre. E o grande problema é que se nós persistirmos nessa que pode ser a nossa maior tentação enquanto casa profética, a água limpa pode parar de jorrar e dar espaço apenas à água suja, que no nosso caso é maledicência. Que no nosso caso é olhar para vidas uns dos outros e apontar os defeitos e as dificuldades que nós, porventura, estamos passando, ou olhar para a vida da liderança, para as decisões que a liderança toma, e dizer que concorda ou não concorda, mas de maneira pecaminosa, entre grupos, entre pequenos grupos, que se dá o nome disso, facções. E a facção, ela é um pecado, que está descrito lá em Gálatas 5. É um pecado de quem é carnal. Mas como uma casa profética, que tem tantos homens e mulheres chamados para liberar a sua boca a profetizar, estão dando lugar e espaço para que da sua boca saiam palavras de maldição. Eu disse: Senhor, eu não tenho como fazer isso. Eu já falei tantas vezes sobre isso. A Dionmari já falou. Tantas outras pessoas já chegaram aqui para dizer. E o meu coração está muito claro. Só tem uma coisa que pode transformar a sua vida e o seu coração. É a palavra de Deus. Então a minha proposta hoje à noite é trazer a palavra pura e simples para você. Porque se o Espírito Santo que está em você não convencer você do seu pecado e não convencer da justiça, eu não tenho condições de fazê-lo, nem ninguém o tem. Deus nos chama a esse lugar de arrependimento, porque em primeiro lugar Ele nos chamou para esse lugar de profetizar a bênção, profetizar a cura, profetizar a salvação. Somos boca do Senhor nesta terra. Temos um chamado como casa profética, mas não podemos sujar as nossas bocas com a imundície que sai a partir da maledicência. Por isso eu queria compartilhar com você alguns versículos da palavra, para que eles fiquem gravados no seu coração. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só há uma maneira de você não recair mais uma vez nesse pecado. É se você esconder essa palavra no seu coração. É se mais uma vez você disser assim: Senhor, eu quero que essa palavra fique gravada em mim. Certa vez,
Bispo Márcio deu um testemunho, isso faz parte do testemunho dele. Ele fala que ele tinha problemas com pornografia. E aí uma das maneiras que ele encontrou para ser chacoalhado e repreendido pela palavra, quando ele intentasse pornografia, foi tatuar no braço dele o versículo. E dizer, quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então todas as vezes que ele olhava para o braço dele, ele lembrava, os meus olhos precisam ser bons. Eu não sei o que você precisa tatuar no seu coração, para que a sua boca se abra apenas para liberar aquilo que vem da parte de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, vai dizer, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Sabe, essa precisa ser a minha condição e a sua condição, a se encontrar nesse lugar de ainda usar a sua boca, de ainda usar aquilo que o Senhor te entregou para entregar bênção, e está proferindo maledicência, fofoca e rebeldia. É olhar para Deus e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu ainda sou um homem de lábios impuros, e da minha boca ainda está saindo aquilo que desagrada ao teu coração. E deixa eu te falar, queridos, não só desagrada o teu coração. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim, 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 ele abomina. Abomina a sua alma. Olhos altivos, orgulhosos, soberbos. Eu não imagino alguém falando mal de outro se não se sentir melhor. Quando você fala mal de alguém, é porque você está se colocando numa posição de superioridade. Não tem como eu falar mal de alguém achando que ele é melhor do que eu. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, filho. O 7º que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Quando você se junta com outra pessoa, ou com outras pessoas, para difamar e para maldizer, você acaba levantando contendas entre irmãos. Porque aquele que está ouvindo está sendo contaminado pelas suas palavras e está criando no seu coração sentimentos que antes não havia, impressões que antes não existiam, sensações e uma falsa sensação de que, agora eu conheço e sei quem é essa pessoa. A partir do que você está disseminando, a partir do que você está falando, a partir do que você está liberando com a sua boca. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor abomina o que semeia contenda entre irmãos. Só que o Senhor veio a esta terra, se entregou numa cruz por amor. E o que Ele deseja fazer em mim e em você é nos tornar tão parecidos com Ele, que a nossa vida espelhe amor e não contenda. Então grave no seu coração que quando a maledicência, a fofoca, o falatório, aquilo que você fala com outros e que não pode falar na frente daquele que de quem você está falando, isso é abominável ao Senhor. E Ele está olhando para você, talvez como Ele olhou para Miriam. Deixa eu te contextualizar. Quando o Senhor vai dizer assim, no clamor de Moisés, a pedir que Ele cure a Miriam, Deus vai dizer, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, por vergonha, ela teria que ficar 7 dias longe do convívio das pessoas. Quando um pai cuspia na cara do seu filho, quando um pai cuspia na casa de uma filha,
Ele estava dizendo para ela: eu tenho desprezo de você. Você para mim é desprezível. E a vergonha fazia com que esse filho se afastasse 7 dias do convívio daqueles que ele andava. Deus está dizendo: o que Miriam fez para mim é desprezível. E da mesma forma que, como se um pai tivesse cuspido na cara dela, ela precisa passar esses 7 dias longe. Porque o Senhor abomina isso. Eu não sei se isso é forte o suficiente para você dizer assim: eu já entendi, pastor. Quando eu estiver reunido com um grupo, com os mais chegados, que são os meus amigos, e que alguém começar a falar sobre pessoas, ou eu vou repreender ou vou sair, porque eu não quero estar na roda dos escarnecedores. Eu não quero estar na roda daqueles que, ao fazer isso, são abomináveis aos olhos do Senhor. Provérbios 18:8 vai dizer: as palavras do difamador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo. Sabe? Quando alguém chega para alguém e diz assim: fulano, tu não sabe. Eu nem sei se eu te conto. Tu precisa guardar segredo. Vai ficar só entre nós. Você está lançando um petisco, mas um petisco maligno. Você está lançando uma isca para o velho homem que está muitas vezes naquela luta entre o espírito e a carne ser aguçado. É como um petisco que desce lá no íntimo. Sabe um peixe que está no seu habitat? Está tranquilo, está com vida, mas de repente chega aquela isca da vara, aquele camarãozinho fresquinho, seja lá o que for que o pescador coloque, e quando o destino é a morte. O destino do difamador e do maledicente é a morte. É o que está escrito na palavra. Provérbios 26:20 vai dizer: sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos, sem fofoca, sem conversinha, acaba a discórdia. Em outras palavras, quando há fofoca, quando há mexerico, quando há maledicência, nós estamos lançando fogo na discórdia e ela não se acaba. Nós estamos lançando fogo nas discussões que não provêm de Deus. Nós estamos fazendo com que o diabo apenas cruze os braços e diga: aí eu quero assistir, porque o meu trabalho eles já estão fazendo. Salmo 101:5, o Senhor vai dizer: aquele que difama o próximo em segredo, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração arrogante, não o suportarei. Sabe, o Senhor já fez esse link que eu fiz antes. Não tem como difamar alguém e falar mal de alguém se eu não tiver olhos altivos. Quando eu difamo alguém, quando eu falo mal de alguém, eu me coloco numa posição de juiz. Eu me coloco numa posição de achar que eu sei o que deve ser feito, de achar que eu sei como tal pessoa deveria ter feito, de achar como outra pessoa deveria ter vivido, e eu me coloco numa posição de superioridade.
É o que a palavra está dizendo, não sou eu, meus queridos. Aquele que difama o próximo em segredo, eu destruirei. Existe uma maldição já descrita para o que difama. Existe uma maldição que já está liberada na palavra para aquele que é maledicente. Existe uma maldição que já está estabelecida. E essa maldição só é quebrada a partir do arrependimento. Não sou eu que estou falando. Foi por isso que eu disse, Senhor, eu não vou falar de mim mesmo. Eu vou trazer para a tua igreja a tua palavra. Eu não vou falar daquilo que eu penso e sinto. Eu vou falar o que a tua palavra traz. O apóstolo Paulo vai dizer, quando está escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra prejudicial, mas apenas a boa para a edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que ouvem. Muitas vezes a gente escuta aquela versão, não saia da vossa boca palavra torpe, e acha que palavra torpe é apenas uma palavra de palavrão. São apenas os palavrões que nós falamos. Não, palavra torpe é aquela que denigre pessoas. Palavra torpe é aquela que não traz a verdade que está estabelecida na palavra sobre as pessoas. Palavra torpe é tudo aquilo que não é o que Deus deseja falar sobre mim e sobre você. Ele vai dizer, olha, mas apenas a boa palavra para a edificação. Querido, se o que você está falando na rodinha com outros irmãos não está edificando ninguém, feche a sua boca. É o que diz a palavra. Nós precisamos nos policiar. Porque a nossa carne vai guerrear com o nosso espírito. E talvez você vá dizer, eu não me perco em pornografia. Eu não me perco em adultério. Eu não me perco em, sei lá, aqueles pecados que nós costumamos a dizer que são gigantes e que são grandes. Eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, mas as suas palavras estão ferindo princípios daquele que diz que odeia esse tipo de atitude. Tiago vai dizer, no capítulo 3, dos 5 ao 6, assim também a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como o grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua também é um fogo entre todos os membros do corpo. Ela é uma desordem, contaminando toda a pessoa, incendiada pelo inferno. Deixa eu te falar, se a sua língua não for controlada, é isso que vai acontecer com você, que está dizendo em Tiago. Você é capaz de incendiar uma cidade a partir de um boato. Você é capaz de incendiar uma cidade a partir de um comentário, a partir de falar mal de uma pessoa. E não é isso que nós temos visto hoje nas redes sociais. Boatos que se espalham, palavras que são lançadas, mas não são recolhidas e destroem vidas de pessoas, inclusive levando jovens a suicídio, como aconteceu. Uma jovem se suicidou por conta de uma palavra liberada, que era mentira. Então não adianta você dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, mas uma palavra de maledicência que sai da sua boca pode matar um destino profético de alguém. Porque essa pessoa pode se machucar, essa pessoa pode se magoar e de uma vez por todas se afastar da igreja, por entender que nesse lugar, ao invés de receber palavras que vão edificá-la e levantá-la, estão recebendo palavras de pessoas que estão apenas fofocando e não têm interesse nenhum em ajudá-la. Pedro vai dizer, portanto, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Portanto, livrem-se.
Nós não podemos caminhar com esse tipo de comportamento. Nós não fomos chamados para isso. A nossa boca precisa ser uma boca que revela palavras de edificação. Como dizer que somos um corpo profético quando da nossa boca só sai maledicência? Como dizer que somos um corpo que somos chamados a edificar uma igreja quando a nossa boca está o tempo todo falando daqueles que são a noiva do Senhor? Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo, no capítulo 3, versículo 8, agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. O apóstolo Paulo está colocando tudo isso no saco, está dizendo que a ira, a maledicência, inclusive os palavrões que você tanto se equilibra para não falar, porque é pecado e diante de outros pode causar má impressão sobre quem você é. Está no mesmo saco. Maledicência e linguagem indecente. Aí muitas vezes você olha para aquele que tem linguagem indecente e o acusa, mas não consegue entender que com a sua maledicência você está se fazendo um igual com ele. Sabe, Jesus nos traz um ensinamento. Ele diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Em resumo, Jesus está dizendo assim, meu irmão, você tem algo contra alguém, alguém fez algo contra você, chega junto dessa pessoa. Pastor Paulo, o senhor disse uma coisa que me machucou. Diz a mim. Não vai para o pastor Léo, não. Não vai para Simone, não. Não vai para Pedrinho, não. Chega para mim e diz assim, pastor, eu queria ter uma conversa com o senhor. Teve algo que o senhor falou que me machucou. Teve algo que o senhor falou que me feriu. Teve algo que o senhor falou que eu não entendi, eu queria validar. Mas quando você vai para outro e diz, rapaz, pastor Paulo falou um negócio que me deixou tão triste. O que você está fazendo é fofoca. E você está criando em outra pessoa, em um outro coração, uma tendência de olhar para mim agora a partir dos seus olhos machucados. Você não está sendo correto diante do que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando eu faço isso, queridos, eu me livro de toda e qualquer possibilidade de erro e engano. Eu me livro de cair na tentação de ser maledicente. Eu me livro de cair na tentação de ser fofoqueiro. Eu me livro de cair na tentação de usar de um artifício que é a abominação ao Senhor. A nossa boca, ela precisa ser e ela será instrumento de cura nesse lugar. Amém? Nós não mais caminharemos, depois de tantos versículos e tanto da palavra de Deus que foi colocado hoje para você, sobre o que é maledicência e de como o próprio Deus sente em relação àquele que é maledicente, nós não caminharemos mais debaixo desse jugo da maledicência. Amém? Porque a nossa palavra, a nossa boca precisa edificar pessoas.
Provérbios 10, 11 vai dizer: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. E eu quero declarar nessa noite que neste lugar se encontram justos, justificados no Senhor Jesus. E porque a palavra dele diz que na boca do justo existe vida, essa é uma igreja que contém pessoas que abrirá a sua boca apenas para liberar vida, a vida de Deus, a Zoe que nós tanto pregamos, amém? Provérbios 10, 21 vai dizer: os lábios do justo alimentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Sabe, precisa existir a partir da nossa boca alimento para aqueles que necessitam, alimento para aqueles que têm fome, alimento para aqueles que precisam de vida. É nesse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que Deus nos chama para estar. Lábios de homens e mulheres justificados pelo Senhor. Provérbios 12, 14 vai dizer: pela sua boca o homem se farta do bem, e o rendimento das mãos do homem lhe será dado. Ei, dependendo do que você fale, bênção e maldição estão diante de você. Você pode se fartar do bem a partir do que lança pela sua boca, ou você pode se fartar de maldições que já estão estabelecidas na palavra, por aquilo que você está liberando. O que você escolhe nessa noite? Provérbios 12, 18 diz: algumas pessoas falam como se fossem espadas afiadas. Elas ferem, elas cortam, elas trazem feridas, mas as palavras dos sábios trazem cura. É o que nós somos chamados, queridos. A partir da nossa boca, levar cura. A partir da nossa boca, daquilo que nós liberamos, liberar cura. Nós não somos chamados para ter uma boca onde as nossas palavras são tão afiadas que tem fazido e trazido maldição e tem machucado as pessoas por aquilo que nós temos comentado e falado. Nós somos chamados para serem aqueles que curam a partir da sua boca. A língua serena é árvore de vida, diz Provérbios 15, 4. Mas a língua enganosa esmaga o espírito. Provérbios 16, 24 vai falar: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? São dessas palavras que são medicina para aqueles que têm ouvido? São dessas palavras que são cura para aqueles que têm ouvido? Para aqueles que sabem o que você tem falado? Jesus vai dizer, pois a boca, em Mateus 12, 34b e 35, ele vai dizer: pois a boca do que está cheio, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. O que é que tem permeado os nossos corações? O que é que tem feito morada no meu coração e no seu, para que a nossa boca esteja reproduzindo? Como nós temos nos posicionado? Sabe, o Senhor nos traz esse alerta. E de coração, o meu desejo, de coração, é que a gente não precise voltar a falar sobre isso. Sabe, o meu desejo de coração é que a gente possa avançar, gente. É que a gente possa dizer assim: Senhor, esse degrau já foi vencido. Sabe, essa dificuldade que nós temos vivido já foi vencida. Maledicência já não existe mais na minha boca. Porque eu já entendi que a minha boca é um instrumento para liberar vida. Fofoca já não existe mais na minha boca. Porque eu entendi que a partir da minha boca eu libero cura.
Rebeldia com outros irmãos, como aconteceu com Arão e Miriam, já não estão mais no meu coração, porque eu entendi que independente daquilo que eu pense, eu sei que o Senhor instituiu líderes e eles vão dar conta de si e daquilo que o Senhor entregou ao Senhor, e não eu. Isso é importante que nós tenhamos no nosso coração para a gente não ser tentado a cair nesse pecado. E eu termino com Filipenses 2, quando Paulo vai dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe? O apóstolo Paulo está dizendo: ei, o seu olhar precisa ser assim quando eu olho para outro irmão. Eu olho para ele alguém que eu preciso servir. Eu olho para ele como entendendo ele é superior a mim e não me colocando nesse lugar de eu sou superior a ele. Porque quando eu olho para alguém com esse olhar de eu preciso servi-lo porque ele é superior a mim, e me coloco nesse lugar de humildade, como o próprio Jesus se colocou, aquilo que eu vou ter vontade de fazer é de cingir os meus lombos com a toalha e de lavar os pés do meu irmão. É de limpar a poeira do seu dia a dia e não jogar na sua cara aquilo que ele tem feito. É de ajudá-lo a poder caminhar de maneira a honrar o nome do Senhor que está nele também. O sacrifício do Senhor que também foi feito por ele. E não apenas de pegar a pedra e apedrejar como aqueles religiosos, que Jesus precisou dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque quando eu ou você nos ajuntamos em maledicência, o que estamos fazendo é pegar pedras para jogar naquele que é igual a todos nós. Por isso Jesus vai chegar para aqueles homens e dizer: pode jogar, se você não tiver pecado. Pode lançar a pedra, se você se achar superior a ela. Paulo vai dizer: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não olhe apenas para o seu umbigo, não olhe apenas para a sua necessidade. Vamos olhar o coletivo, vamos olhar aquilo que nós podemos fazer e construir juntos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Sabe, Deus já entregou a mim e a você o que nós precisamos para realizar o querer dele e a vontade dele. Está em mim e em você, chama-se Espírito Santo de Deus.
aquele que é o dunamis do Senhor, aquele que é a força motriz, aquele que é uma pessoa da Trindade que está conosco. Sim, Ele está comigo e está com você para realizar tanto o querer de Deus quanto a vontade dEle, se eu e você permitirmos. Por isso Ele vai dizer: agora vocês precisam realizar tudo que tem que ser feito, sem murmuração, sem reclamação, sem falar como aqueles que vieram do Egito dizendo: ah, se pudesse pelo menos comer as cebolas do Egito. Mas também sem contendas, sem brigas, sem facções, sem dissensões, entendendo que todos somos um só corpo, entendendo que o sacrifício que foi necessário para um é o que foi necessário para o outro. Que no dia da Santa Ceia, o pão que você come é o que eu como, o cálice que você bebe é o que eu bebo, porque o sacrifício ele foi igual para todos nós. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um melhor aqui. Não se coloque nesse lugar, porque você está se colocando no lugar de pecado e maldição. O Salmo 133 diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É quando homens e mulheres chamados pelo Senhor vivem essa unidade e essa união no Espírito que existe a ordenança da bênção. É nesse lugar de unidade, de amor, de entender que não há maiores ou menores, não há piores ou melhores, que a bênção do Senhor é ordenada. E ali o Senhor libera da sua vida. Nós somos chamados a sermos uma comunidade que libera do nosso nome, Zoe, vida plena de Deus. Só existirá a vida plena de Deus no meio de um povo que entende que precisa viver em unidade, que entende que precisa se afastar da maledicência, porque as suas bocas foram chamadas para liberar vida e não morte. Por isso, nessa hora, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse no lugar que você está, a pedir ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração. Porque eu não estou aqui no lugar de juiz para apontar o dedo para ninguém. Eu estou aqui no lugar de obedecer a voz do Senhor e de confrontar a igreja dele com a sua palavra. Eu não vim aqui a vocês através das minhas palavras. Eu não vim aqui falar aquilo que eu acho. Eu não vim aqui falar aquilo que eu penso. Eu trouxe nessa noite apenas e tão somente a palavra do Senhor. Versículo após versículo. Palavra após palavra. Então nessa hora é você e Deus que vai ser confrontado agora. É você e Deus para dizer: Senhor, o Senhor me conhece. Eu não quero cair nesse pecado da maledicência. Eu não quero ter olhos altivos. Eu não quero me achar superior ao outro. Eu não quero estar reunido em roda de escarnecedores falando da vida de A ou de B. Eu te peço que me livre desse lugar.
E se porventura você caminhou nesse lugar, é a noite de você se arrepender. Onde você está? Você e Deus. Arão e Miriam se arrependeram. Arão chega a dizer: Senhor, perdão pela tolice do nosso pecado. Mas a consequência veio sobre Miriam. Eu não sei o quão fundo você já entrou na maledicência, mas é tempo de pedir misericórdia ao Senhor, para não ter que passar pela exposição dele. Naquele dia Miriam foi exposta. Ainda que tenha voltado para o lugar do convívio do seu povo, houve um tempo de exposição. Deus pode estar te dando uma chance hoje, para que você mude a rota, para que você caminhe para um outro lugar, e assim não seja exposto e envergonhado, porque Ele abomina olhos altivos, Ele abomina a maledicência, Ele abomina aquele que cria contenda entre irmãos.